Vamos mudar de assunto, vamos falar especificamente do jogo, então, sem problema. Mas antes, só quero destacar aqui, ó. O Lúcio, Neymar jogou 20 e poucos minutos, fez o gol, o Brasil perde pênalti, Endrick perde gol, na cara com o goleiro. Os caras falam de Neymar como se tivesse levado mais um perna de pau reserva e iria resolver. Ok, também a gente entende o seu ponto de vista, concordo até em partes aqui. Chega de pensar em Neymar, acabou, o Carlos está dizendo, que ele é um carqué, etc e tal. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Primeiro, é inevitável destacar a importância do Vini Júnior como homem-gol dessa seleção brasileira. A gente viu isso ao longo dos jogos, ele fazendo 4 gols pela seleção, puxando para si a responsabilidade em partidas passadas. Porém, na minha opinião, o maior erro do Vini Júnior na Copa do Mundo foi ter largado a bola e cedido ao Bruno Guimarães no momento de bater aquele pênalti. A responsabilidade é do homem-gol. A responsabilidade de bater o pênalti é do cara que está voando na Copa. A responsabilidade é de Vini Júnior. Ele é quem deveria ter batido. O Bruno Guimarães veio depois até pedir desculpas por ter errado esse pênalti. E que bateu absurdamente mal. Vai bater pênalti mal assim na casa da vovó. Não do vozinha, porque senão ele pegaria. Michel Bastos. Não, Jair, concordo com você. Eu acho que assim, tem um processo que a gente fala que quando você vai para uma palestra, o treinador vai lá e expõe quem vai bater o escanteio, quem vai bater o pênalti e tudo mais. Tudo bem, o Ancelotti talvez ali decidiu que foi o Bruno Guimarães, mas eu acho que tem coisas de vestiário que a gente já passou por isso e nesse momento acho que o jogador referência, o jogador que vinha fazendo uma boa Copa do Mundo, que é o Vinícius Júnior, ele tinha esse potencial e essa possibilidade, esse poder de pegar e colocar a bola embaixo do braço, sim, deveria fazer. Tem uma entrevista do Romário, Jair, que eu assisti outro dia, ele falando com o Viola, de um lance em 94, que o Viola ia chutar no gol, e aí tocou para ele, ele vai e erra o gol, e aí perguntam para ele tinha que ter tocado? O Romário fala, ele tinha que ter tocado porque eu era o cara, eu que ia resolver para ele, e resolveu. Então, assim, tem momentos que o jogador ele tem que tomar essa responsabilidade para si e assumir, entendeu? E naquele momento, eu acho que o Vinícius Júnior teria que ter assumido essa responsabilidade. Até porque ele é batedor de pênalti no Real Madrid, aí você vai vir com estatística e tudo mais, que isso rola muito dentro do futebol, mas eu acho que tem momentos ali, Jairo, que isso já é do futebol há muitos anos, né? Então, por exemplo, você vai ver na Inglaterra, você vai ver um Roy Keane batendo pênalti. Você vai Portugal, o melhor batedor de Portugal hoje é o Bruno Fernandes. Mas quem bate? É Cristiano Ronaldo. Perfeito, Michel. Ele é o cara. Ele é o cara. É o maior exemplo. Eu acho que hoje Bruno Fernandes é um dos melhores batedores do mundo. Sim. Falando de pênalti. Mas quem vai lá e bate? É o Cristiano Ronaldo. E ele errou uns tempos atrás aí e pegou, botou embaixo do braço de novo, foi lá e bateu. Então, assim, são coisas, Jairo, que eu acho que são tomadas de decisões que, às vezes, essa geração hoje acaba errando, né? Por exemplo, o Vinícius Júnior, no jogo, ele errou em quase todas as decisões que ele tomou. Por exemplo, dentro de campo, ele é um jogador que ele vai bem no 1 para 1 e tudo mais. Só que ontem, ele queria passar no meio, queria resolver de tudo quanto é jeito. Queria passar no meio de 2, 3. Ô, Michel, que você tem que ter calma. o segundo gol da Noruega, inclusive, nasce de um lance que o Vini tenta dar um drible de letra. Exato. Bizarro, Exato. O time perdendo Exato. já, quer fazer toquinho de letra. Essa hora é você ser inteligente e entender, não tá dando certo. Vamos ter que fazer diferente. E quando pode tomar decisão, ele toma uma decisão e não bater o pênalti, que para mim, eu acho que não foi. Não estou dizendo que ele pipocou, podemos dizer aqui que ele respeitou a decisão do treinador. Mas, cara, tem hora que você tem que assumir uma responsabilidade. Estamos falando de Copa do Mundo e eu acho que nesse sentido, concordo plenamente, Jair, com você, que o Vinícius Júnior deveria sim ter assumido a responsabilidade. Você concorda também, Nath, com essa história? O Vini Júnior deveria ter batido o pênalti e quanto à atuação dele especificamente dentro do jogo, deixou a desejar? Algo pesou a mão para que ele não tivesse a mesma característica de jogo, o mesmo desempenho das partidas anteriores?
É natural, né, que a cada jogo ele estivesse mais marcado, mas acho que ontem ele teve espaço para jogar e concordo com o Michel que ele tomou decisões equivocadas, assim. Hora tentando resolver sozinho, às vezes ele tinha 2, 3 marcadores e ele evitava de tocar a bola, né? E acho que o Brasil precisava desse jogo de mais proximidade, mais tabela, de mais triangulações. Não dava para um jogador só ficar tentando resolver tudo. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que ponderar também que dentro do campo ali, as coisas, elas são muito mais difíceis do que depois a gente vir aqui comentar, né? O Vini estava num contexto, jogo 0-0, é jogo de Copa do Mundo, você viu o seu companheiro perder um pênalti, é natural que te bata uma ansiedade, um senso de urgência de querer resolver as coisas. Mas é importante também parar, pensar, escolher a melhor jogada. E eu acho que isso ontem faltou um pouco ao Vinícius Júnior. Eu concordo plenamente com vocês que quem deveria ter batido o pênalti era ele. Eu só discordo de que ele deveria ter tomado essa decisão ou tomado a bola do Bruno Guimarães dentro do campo. A decisão pior, a decisão mais equivocada é a decisão do Ancelotti. Por mais que os índices, o aproveitamento do Bruno Guimarães seja muito bom, o Bruno Guimarães não é um jogador acostumado a ter a responsabilidade de decidir um jogo. Qual é a responsabilidade do Bruno Guimarães? É desarmar, é recuperar uma bola, é armar uma jogada, é dar um passe. A decisão, o peso de decidir um jogo, ali o mais acostumado a esse peso era o Vinícius Júnior. Por quê? Ele é o atacante, ele é o grande protagonista, ele vinha sendo o artilheiro, ele está acostumado a ser o cara que decide em vários momentos na sua carreira pelo Real Madrid. O Vinícius Júnior tem gol em final de Champions League. Lá no Real Madrid, ele é o batedor, já errou, já acertou, mas a responsabilidade é dele, porque ele está acostumado a ter o peso dessa responsabilidade. O Bruno Guimarães bate mal porque claramente ele sentiu o peso da responsa que ele tinha ali, porque é um jogo de Copa do Mundo e qualquer erro te elimina, como acabou eliminando. Então eu acho que o erro maior é do Ancelotti de não ter considerado isso, ainda que talvez nos treinamentos o Bruno Guimarães tivesse um aproveitamento melhor. E acho que aí o erro do Vini talvez tenha sido aceitar passivamente. Eu acho que o Vini, é lógico, né, gente? Existe uma hierarquia, a gente está falando de um treinador gigantesco, mas eu acho até pela proximidade que o Vini tem com ele, talvez ali no treinamento, quando decidiu isso, mister, peraí, tem certeza? Será que não é melhor, né? Eu tô voando, eu tô fazendo os gols, o pessoal tá acreditando em mim, será que não é melhor que eu bata esse pênalti? Porque eu acho que lá dentro, na hora da cobrança, tirar a bola do Bruno Guimarães seria muito feio. E seria um ato, para mim, de desrespeito com a decisão do Ancelotti. Mas eu entendo que o Vini Júnior tem tamanho suficiente para talvez ter questionado isso antes. Na hora que foi decidido que era o Bruno Guimarães, eu acho que faltou o Vini Júnior lá no final da sala, levantar a mão, falar, ô Ancelotti, será que isso aí... Eu fico lá no treino agora mais meia hora, batendo pênalti para melhorar o aproveitamento. Mas quem tem que bater esse pênalti sou eu, porque, poxa, eu sou o grande atacante dessa seleção. Se o Neymar não estiver em campo, e ele é o melhor batedor de pênalti do mundo, se o Neymar não estiver em campo na hora do pênalti, ô professor, é eu. Eu acho dessa forma, mas eu acho que isso aí tem que ser uma coisa conversada antes. E acho que o Ancelotti não deveria ter olhado só os números. Deveria ter olhado a capacidade e o peso da responsabilidade para dar essa responsabilidade para um jogador como o Bruno, que não está acostumado a esses cenários, na minha opinião.